Bom, e de volta aqui em mais esse bloco do programa Zona de Desenvolvimento, como você sabe, abordando este tema estrategicamente importante para nós, que é o cooperativismo. E não poderíamos conversar sobre esse tema sem vir aqui na OCB, conversar exatamente com a diretoria da OCB para ver como é que está, em alguns segmentos importantes, estruturada a questão do cooperativismo. E para isso, nós estamos aqui com o Adriano, que faz parte, como eu disse há pouco, da diretoria aqui da OCB. Adriano, estamos felizes por ter a OCB mais uma vez conosco no Zona de Desenvolvimento. Obrigado, professor Jorge Campos. Mais uma vez a AmazonSat e a OCB divulgando aí os benefícios do cooperativismo como um instrumento aí de inclusão social e de organização produtiva do nosso município, do nosso estado. É um prazer estar aqui de novo. Bom, como você sabe, meu querido amigo telespectador, e você também, Adriano, em Manaus, no estado do Amazonas, nós temos sérias restrições com relação a transporte. E eu quero começar com você exatamente esse papo, abordando a questão do cooperativismo no transporte, principalmente aquaviário aqui na cidade de Manaus. Faz pra gente uma análise, como é que está, quantas cooperativas tem, quais são e em que áreas elas atuam? Olha, no município de Manaus, em torno, nós temos algumas cooperativas atuando, principalmente no transporte da população em geral, né? No município de Iranduba, recentemente foi criada uma cooperativa para transportar alunos, transporte escolar, né? E que faz toda a região do município de Iranduba. Mas aqui em Manaus, por exemplo, nós temos lá na Marina do Davi, uma cooperativa de aquaviários, a Copiacandaf, que transporta em grande parte da população daquelas comunidades rurais que ficam do outro lado do rio, Fátima e outras comunidades lá. E aqui no Porto do Ródolo, nós temos a cooperativa que o presidente, o Damião, lá, que é a cooperativa que faz todo o transporte do centro para o outro lado, para o Cacau Pireira. Essa cooperativa até perdeu um pouco de mercado agora com a ponte, né? Então ela tem tido uma certa dificuldade de mercado aí. Antes era uma grande alternativa, era a alternativa de travessia para a população que vinha do Cacau Pireira, do Iranduba, do Manacapuru, né, de ônibus, e aí atravessava fazia aquela travessia até o Porto do Ródolo. E no Encontro das Águas, no Porto da Ceasa, nós temos a cooperativa Encontro das Águas, né? Essa cooperativa do Encontro das Águas faz a travessia do pessoal do Careiro da Várzea, de Altazes, Manaquiri. Então muita gente utiliza esse transporte. Tem o transporte terrestre até o outro lado do rio e aí usa o transporte dessas cooperativas. E elas têm um papel muito importante porque é um transporte de custo relativamente baixo. As cooperativas trabalham muito com a escala, né? Então, quanto maior o número de passageiros, mais dá para eles reduzir o preço. E elas têm uma importância social muito grande. Nós temos aí envolvidos com as cooperativas de transporte aquaviário em torno de 250 a 300 cooperados, são 300 e poucas famílias, né, que tem nessa alternativa de transporte, nesse segmento de mercado de transporte, o sustento. Mas eu quero dizer o seguinte, veja bem você que mora lá, isso fica uma sugestão aqui, Adriano, para as cooperativas, até para a OCB também começar a pensar nisso. Nós temos uma comunidade muito grande no bairro do Puraquequara, um pouco mais perto dali, a comunidade do Bela Vista, o bairro 11 de Maio, a colônia Antônio Aleixo. E eu digo a você que às vezes demora 2 horas e meia para que as pessoas se desloquem de lá até o centro da cidade usando o transporte normal terrestre. Então nós poderíamos, Adriano, discutir, e aí eu me coloco até à disposição como conhecedor daquela região, no sentido de que nós pudéssemos ter uma rota ali saindo, por exemplo, do Puraquequara, bairro Bela Vista, o 11 de Maio, depois Colônia Oliveira Machado, Educando, Santa Luzia, centro, quem sabe até a Ponta Negra. Entende? Então eu vejo que é uma oportunidade de negócio, com certeza, eu garanto para você que me acompanha agora, tem público para isso. Era uma questão de nós ajustarmos o serviço e preço, ok? Isso sem dúvida alguma traria um sossego, uma paz, uma qualidade de vida para todas aquelas pessoas, ao mesmo tempo que queria gerar mais emprego e renda para os cooperados aqui.
Eu acho que nós temos que discutir o que é que você pode nos dizer a respeito disso, se há a possibilidade, eu acredito que sim, né, de nós construirmos essa nova rota que sem dúvida alguma vai impactar de forma positiva aí no transporte urbano e já significa a plantação de uma semente importante para que possamos no futuro muito próximo fazer a integração do transporte terrestre urbano, né, de passageiro com aquaviário. Então eu vou poder fazer uma rota onde eu saio, por exemplo, do bairro de Santo Agostinho, centro, e ali eu vou até o Puraquequara num único percurso. Ok? Realmente a ideia inovadora é interessante e seria uma alternativa bastante interessante para as cooperativas, né? Nós temos hoje a Cotipafim, que faz a travessia Cacau Pireira Centro, mas que realmente ela perdeu bastante mercado com a ponte, porque hoje os ônibus que vêm de Manacapuru, Novo Airão, eles vêm até a rodoviária e o pessoal passa pela ponte e não usa mais aquele transporte ali. E aí diminuiu bastante o fluxo de pessoas que utilizam esse transporte de travessia. Então seria uma alternativa, e eu acho que para desafogar o nosso transporte coletivo urbano, o nosso sistema viário que ainda é deficiente para absorver toda a frota de veículos e de ônibus aqui do nosso município, seria uma alternativa bastante interessante. E nós já temos capitais que já estão partindo para isso, né? No próprio Brasil mesmo, nós temos no Nordeste e no Sudeste algumas capitais que já estão com projetos aí de integração, transporte aquaviário e transporte terrestre. Eu acho que Manaus, pela sua peculiaridade, né, de utilização do transporte aquaviário, o estado do Amazonas usa muito o transporte fluvial, seria mais do que adequada essa proposta que o senhor está apresentando. E nós, OCB, as próprias cooperativas, poderíamos iniciar uma discussão com esse propósito, de achar uma forma de mercado, de inclusão e de renovação aí no nosso transporte aquaviário, integrando com o transporte terrestre. Não, eu entendo que a própria liderança daquela comunidade ou daquelas comunidades, né, que representam com certeza um pouco mais, com certeza, eu digo assim, um pouco mais de 30 mil pessoas, e elas têm muita carência, é uma restrição importante que aquelas comunidades têm no sentido de se deslocar para o centro de Manaus. Eu acho que a OCB pode fazer o capitaneamento, a liderança dessas discussões, unindo esses diversos atores, porque assim todos ganham. Eu não vejo dificuldade nisso, ok? E no próximo bloco nós vamos continuar com essa conversa, abordando ainda a posição, a atuação da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, seção do nosso estado do Amazonas, como no setor organizando aí as diversas cooperativas aqui no nosso estado. É só um momento.